O conteúdo que vocês têm na apostila não está sendo cobrado. Mesmo porque aqui nós temos o capítulo, o tópico principal e os subtópicos que nós vamos abordar. Então, só para contextualizar, nós vamos falar um pouquinho do nosso contexto na administração, o que é efetivamente isso que a gente faz. Nós temos três aspectos fundamentais: a administração como ciência, como arte e como profissão. O que difere uma da outra? Então, qual é o contexto, né? Tudo que um administrador pode apresentar como habilidade, que tipo de habilidades são requeridas, desde aquelas no nível maior da empresa, alta administração, até o nível de execução mais elementar, habilidades técnicas, conceituais, humanas, os papéis que o administrador tem que desempenhar nessas três condições aqui: incerteza, instabilidade e imprevisibilidade. Então, aqui que o cara tem que mostrar o valor dele, aqui que o cara tem que mostrar que é bom, quando ele não conhece as coisas que vêm pela frente. Vou falar um pouquinho do contexto das empresas e do seu ambiente, né? O ambiente externo, ou seja, tudo que está do lado de fora das organizações, as tendências relevantes para o século XXI, frente à globalização, o que se espera da administração, o que ela efetivamente pode contribuir no sentido de melhorar a vida das pessoas. Vamos entrar nas teorias, falar da teoria da administração científica, falar de Taylor, ler um pouquinho sobre o Taylor, os estudos que levaram o Taylor a formular alguns princípios básicos da administração científica, qual era a realidade existente na época e que proporcionaram essa condição de melhoria. Então, como é que as empresas trabalhavam, qual era o cenário, qual era a realidade dos trabalhadores, o que o Taylor teve como grande mérito: observar, medir, reestruturar, redistribuir, racionalizar o trabalho. Tudo isso no sentido de melhorar a condição individual, fazer com que cada trabalhador pudesse ter uma condição de produzir cada vez mais, e na medida em que ele conseguia fazer isso, ele se tornava um especialista. Na melhoria da condição de eficiência, tem como consequência o aumento da produtividade, que é o grande objetivo. Quanto mais produz, mais produtividade, maior o lucro, consequentemente maior salário. Maior salário, mais consumo. Então, a administração científica nos Estados Unidos produz uma nova classe social, classe média, situada entre uma minoria que ganhava muito dinheiro e a grande maioria da população que era nivelada por baixo, pelos salariais, pelos poderes aquisitivos. E aí, pelos rendimentos da linha de montagem, cria-se essa nova classe social, onde o consumo vai ser a grande tônica. O cara ganha mais, ele pode comprar mais. E o que ele pode comprar? Ele podia comprar automóvel, podia comprar roupa pronta, podia comprar comida industrializada, eletrodomésticos, coisas que até então não existiam, só foram possíveis a partir da linha de montagem idealizada por Henry Ford. Dessa forma, estabelecendo um novo padrão de vida para o povo americano, Como toda teoria tem prós e contras, então a apreciação crítica
da administração científica, quais são os pontos fortes, o que ela produziu de positivo, o que teve de negativo. Obviamente, os prós e contras sempre vão estimular novas teorias, novas modificações. Do outro lado do Atlântico, lá na França, Henri Fayol formula a teoria administrativa. Então, conhecer um pouquinho dele, dos seus estudos, o que determinou a necessidade de existir uma teoria administrativa, ou seja, de um conjunto de princípios que ajudassem a administração a estruturar as empresas, ou seja, a criar uma estrutura de forma a dar sustentação a toda e qualquer atividade. E aqui nós temos a primeira comparação entre um e outro, entre Taylor e Fayol. Muito interessante, porque quando nós fazemos as comparações entre as teorias, nós conhecemos uma e outra. Para saber as diferenças, eu tenho que conhecer as duas. E, a partir do momento em que eu faço isso, eu adquiro essa habilidade, esse conhecimento. Teoria da burocracia. Onde ela se origina? Os estudos do Max Weber. O modelo burocrático ideal, considerado ideal, estabelece algumas funções importantes, determina como as pessoas vão se comportar dentro das organizações a partir do cumprimento de procedimentos, de regras, de normas que são padronizadas, né? E que vão estabelecer um resultado previsível. Na medida em que existe previsibilidade na execução de um trabalho, nós podemos afirmar que a burocracia produz certeza. Basta que se cumpram os procedimentos, as regras, as normas todas que são padronizadas. Isso em produção administrativa, não a parte de produção. Mas a parte de produção também. Mas no caso, a parte de produção vai dar já inteira já é que os estudos do Max Weber, eles focam mais no sistema administrativo como um todo, né? Os princípios que ele elaborou, né? Todos eles voltados para a administração. Mas o Taylor é produção, é direto. Daí, a partir dali que ele vai construir toda a estrutura a partir da base, contrário do Fayol, que começa por cima para chegar até a base. Mas para a administração até chegar à produção, né? Sim. Tá? A teoria da autoridade, que nós vimos, autoridade tradicional, autoridade carismática, autoridade racional, legal ou burocrática, né? Os três tipos básicos presentes nas diferentes empresas e com características próprias, cada uma. Todas as funções que a burocracia exerce, ou seja, tudo que ela produz em termos de efeito, positivamente. Mas como sistema, ela também gera disfunções, ou seja, efeitos negativos. Os modelos criados, né? Relação entre as teorias clássicas, ou seja, entre a administração científica, a teoria administrativa e a própria teoria da burocracia. Então, se você conhece isso aqui, você aprendeu sobre as três teorias clássicas. Então, isso, as teorias não mudam. Elas aconteceram, elas apresentaram um escopo que não vai mudar daqui a 100 anos. Alguém vai estar estudando teoria da administração, vai ser a mesma coisa, não vai mudar nunca. As novas teorias é que vão produzir efeitos novos, mas aquelas todas outras que já aconteceram, virou história, né? Iniciando a abordagem humanística, Escola de Relações Humanas, então nós vamos ver a psicologia industrial que surge no novo cenário
das empresas como um grande campo de pesquisa. Então, dentro das organizações, descobriu-se que havia um potencial a ser explorado, ou seja, as relações do homem com os seus pares e também o homem isoladamente, analisado individualmente, né? Psicologia e sociologia, duas novas ciências, né? Os estudos de Hawthorne, a experiência que leva esse nome. Lembrando que Hawthorne não é uma pessoa, é um bairro da cidade de Chicago. Portanto, cuidado para não confundir. E essa experiência vocês vão ler nas 4 fases que ela apresenta, porque ela vai apresentar a vocês, no resultado, algumas descobertas fundamentais para a administração, entre elas liderança, comunicação, organização informal, motivação. Então, durante a experiência de Hawthorne, alguns grupos foram submetidos às mais diversas condições de trabalho e em cada uma delas os efeitos causados por essas condições de trabalho foram medidos e concluiu-se uma série de coisas interessantíssimas. A escola comportamentalista objetiva analisar, o próprio nome está dizendo, o comportamento das pessoas dentro das empresas, a dinâmica de grupo, ou seja, o que acontece dentro dos grupos e as características de toda essa atividade, a motivação humana, um grande tema, né, mais atual do que nunca, né, explicado através do seu ciclo e que apresenta 2 resultados: satisfação ou frustração. E a frustração, pelo que ela representa negativamente, nós temos um tópico específico aqui. As teorias de motivação, dentre elas vamos usar somente aquelas de conteúdo. Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, teoria dos 2 fatores de Frederick Herzler, a teoria da realização do Albert Ferrer, enfim, todas aquelas 4 teorias que a gente analisou em sala de aula. E por fim, esse fenômeno presente nas empresas e que é objeto de eterna pesquisa das organizações em relação às suas necessidades, que é o fenômeno da liderança. Então, a gente vai pontuar em cima desses tópicos aí. E eu acho que vocês, pela própria condição de acompanhamento das aulas, já têm alguma base para poder desenvolver respostas. Importante que se faça a leitura do capítulo, para que a gente não tire ideia. Sem estar preocupado com o fato de que quanto mais eu leio, menos eu sei. Essa impressão vai acontecer sempre. Sempre. Se você conhece muito de um assunto, então você tem segurança sobre ele. Não, isso aí eu manjo tudo. Para que você comece a ler mais coisas sobre aquele assunto, você começa a expandir seus horizontes de conhecimento. E aí você começa a ter a sensação de que sabe cada vez menos. Quanto mais lê, menos sabe. Você está abrindo o horizonte. É uma falsa impressão de que não sabe nada. Na verdade sabe. Sabe mais do que sabia quando estava restrito a 2 partes. Tudo bem? As questões do trabalho. A primeira questão: quais foram as consequências da administração da época, né, da aplicação dos princípios elaborados por Taylor? O que o Taylor fez de benefício para o que aconteceu há 100 anos atrás?
Em primeiro lugar, houve uma racionalização do trabalho, uma padronização das operações, certo? Para se produzir o mesmo produto, seriam executadas as mesmas operações, com o mesmo tempo e o mesmo jeito de fazer. Então isso é padronização. Na medida que você consegue fazer isso, você racionaliza, você estabelece a razão como sua grande mola propulsora, né? Produz uma condição melhor de controle, porque a partir do momento que as operações têm tempo padronizado de execução, elas podem ser dimensionadas nas jornadas de trabalho. Então, se o elemento faz uma operação que dura 30 segundos, quantas operações iguais a essa ele faz numa jornada de 8 horas? Então, agora já dá para dimensionar isso. As empresas podem estabelecer metas e, a partir das metas, fazer o controle, né, sobre a eficiência dos trabalhadores. Para cada tarefa, um conjunto de requisitos se fazia necessário. E aí entra em ação uma coisa chamada seleção científica do trabalhador. Então é preciso selecioná-lo cientificamente, através de um método científico mesmo. Então, se a função requer habilidade intelectual, o processo seletivo vai ter que usar uma metodologia que consiga definir isso. Se o requisito é puramente físico, haverão testes nesse sentido. Acuidade visual, qualquer que seja o requisito necessário. Então, para cada função, o cara vai ser selecionado de forma científica. Existe uma condição melhor de planejamento, porque numa situação anterior, quem planejava era quem executava. Isso fere um princípio da administração. Alguém tem que planejar e alguém tem que executar, e não pode ser a mesma pessoa. A partir da administração científica, a aplicação desses princípios, fica definido quem planeja e quem faz a supervisão do trabalho físico. Tá? Que mais? A própria estrutura administrativa também fica melhor dimensionada a partir da definição clara das funções que cabem a cada trabalhador. Então, você monta a estrutura de acordo com os trabalhos, vai juntar as pessoas que desempenham atividades parecidas, que tenham a mesma característica, para juntá-las nos mesmos grupos, que serão setores, departamentos, áreas, então de acordo com a atividade do trabalho. E aí a divisão do trabalho, né, estabelece a própria estrutura. Tá? No caso, tem vadiagem, no caso... Vadiagem sistemática deixou de existir. Seria no caso disso aí, né? Os caras fazem corpo mole... Isso, a vadiagem sistemática era uma situação anterior. Fazer corpo mole... Onde o pessoal fazia corpo mole, entre aspas, né? Para contratar mais gente e atingir os objetivos. Porque se eles fossem aumentar a velocidade do trabalho, automaticamente você não precisa, se atinge a meta sem ter que contratar mais ninguém. Então, não produzia essa condição. Demorava muito para fazer a tarefa. Não demora, começa a demorar para fazer, para atingir aquela meta, tem que pôr mais gente, e aí era uma forma de garantir emprego. Tá? O grande objetivo da administração científica era a eficiência no processo. Tornar o processo mais eficiente. Tá? Uma segunda questão falava assim: o que é abordagem de sistema fechado? Para nós falarmos em sistema fechado, nós temos que saber o que é um sistema fechado e o que é um sistema aberto. Fala.
que é um sistema aberto? Qual é a característica principal? Está falando aqui. Existe uma interação da empresa com o sistema, né? Ela é um sistema com o ambiente externo. Ou seja, ela precisa saber quais são as novas tecnologias, quais são as novas informações, qual é o novo perfil do consumidor, do produto dela. Isso tudo ela vai buscar lá fora do ambiente, não vai? Se for um sistema fechado, não tem interação com o ambiente. Então a abordagem de sistema fechado é uma abordagem restrita à execução interna das atividades do sistema. Ela tende a quebrar ou fechar de vez. As empresas sempre, aliás, o conceito de sistema fechado ele é meio que nebuloso, porque não existe empresa que não interaja com o mundo. Por menos que ela interagir, sempre vai ter uma conexãozinha. Mesmo naquela época lá, era Mesmo naquela época. praticamente não existe. Conceitual, É conceitual. Você totalmente Agora, fechado. o que faz a diferença é o nível de interação. Um nível alto de interação com o ambiente, sistema aberto. Baixíssimo nível de interação, sistema fechado. A outra questão: qual era o objetivo pretendido por Fayol para a aplicação de seus princípios? Fayol desenvolveu 14 princípios gerais de administração. 14. E que eram suficientes para que qualquer empresa de qualquer lugar do planeta pudesse criar uma estrutura. Então, aqueles princípios, se cumpridos, davam essa condição para todas as organizações. Então, cria uma estrutura. Estrutura, lembrando, é tudo que dá suporte a alguma coisa. No caso das empresas, uma estrutura administrativa. Então você tem lá um conjunto de princípios de autoridade, de disciplina, de hierarquia, de responsabilidade. Tudo isso determina a estrutura. Tá bem? E tinha a quinta questão, que a gente até respondeu: por que a burocracia produz certeza? Sérgio Claudinho, fala aí. Por que a burocracia produz certeza? Você determinou antes, tem que ser feito como deve ser. Se você determinou antes, significa que existem procedimentos padronizados. Todas as pessoas participantes têm que fazer a coisa do jeito que está determinado, certo? Se todas cumprirem o seu papel, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Então isso é previsível, isso é certeza, quase certeza. Na medida que você se aproxima, né, você melhora a previsibilidade, você se aproxima da certeza. Se der errado alguma parte, no final dá errado, Mas deu errado, você detecta onde errou, ajusta o procedimento. então é mais isso aí, né? Planejar antes para saber o que. Na administração existem funções complementares. Você tem planejamento, que é a concepção dos objetivos. Mais ou menos o planejamento, aquele negócio de nível tático, nível operacional. Sim, planejamento é um desmembramento, né? A gente vai ver no próximo bimestre. O planejamento se encarrega de estabelecer os objetivos e construir o caminho até eles. Ou seja, dizer como a empresa vai chegar até os objetivos. A segunda função, que é a função de organização, parte da divisão do trabalho, atribuindo as responsabilidades a todas as pessoas envolvidas, pessoas e setores, né? Atribui, aloca para cada um deles os recursos necessários para que eles possam desenvolver as suas tarefas. A função de direção, que é a terceira função,
vai se encarregar das relações entre chefes e subordinados, ou seja, da orientação para cada elemento executar o seu trabalho e atingir os objetivos. E a última função de controle. Radiografar literalmente para detectar se tudo que foi feito está de acordo com o planejado. Então, o resultado é bom, o processo foi muito bem planejado. O resultado não está bom, então resta identificar o que deve ser mudado, em que lugar deve ser mudado. Então seria planejamento e controle. Planejamento, organização, direção e controle. Mas são complementares entre si. Esse aí é assunto para o próximo livro. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Todo mundo sabe tudo? Sabe tudo? Não? Sabe tudo, hein? Eu não. Ok, pessoal? Até segunda. Boas provas para vocês. Dá um oizinho. Você vai dar prova lá? Tem prova lá? Nayene. Tem prova sua antes? Quarta, quinta? De outra turma? Só segunda aqui. Karina, dá um oizinho. É isso aí. Fala, Pitbull.